Durante o Fórum Global de Agronegócios 2018, realizado segunda e terça-feira desta semana em São Paulo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comentou com a imprensa a respeito dos efeitos da guerra comercial entre China e Estados Unidos para o agronegócio do Brasil. Para falar sobre este assunto, recebo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, no início se falava sobre os efeitos positivos dessa guerra para o Brasil. Isso ainda acontece? Bom dia. Bom dia. É uma questão muito complicada. Você analisar essa situação, as tarifas começaram há poucos dias atrás. Você teve promessas há muito mais tempo atrás e as tarifas começaram praticamente no início de julho. 1º de julho. Então você agora que está começando a aparecer os resultados. A única certeza que tem é que o consumidor vai pagar mais caro. Isso sim, você não tem a menor dúvida que vai chegar no lombo de quem vai consumir o produto. Agora, o problema do Brasil, essa guerra, o Brasil em soja, por exemplo, se não fosse essa guerra, ela estaria vendendo soja hoje a 55, 56 aqui na região do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, por exemplo. E está mais de 70, próximo a 70. Então, não é por aí o processo, porque se caiu o preço em Chicago, em compensação o prêmio aumentou de forma expressiva. Assim, um prêmio de 60 centavos de dólar por bushel está em 2,30, 2,50, depende do mês de vencimento. Quanto à questão do frango, o setor da avicultura sofre muito mais por questões internas brasileiras. Hoje o milho no Mato Grosso custa 16, R$17 o saco e custa 37, 38 em Campinas. Por quê? Porque você teve um tabelamento de frete que deu uma distorcida no processo todo de transporte no Brasil. Segundo, o Brasil esqueceu de usar transportes mais efetivos. O governo, nós tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovia, hoje deve ter menos de 26 mil funcionando. E quando o governo inventou de construir a ferrovia, foi um desastre. O problema maior, o pessoal ficar participando mais das páginas policiais do que nas páginas econômicas. A Norte e Sul começou com o Sarney, até hoje não funciona na sua maior parte do trecho dela. O Sarney lá na década de 80, nós estamos em 2018. Então, não se usa transporte mais eficiente para levar. Se nós tivéssemos ferrovia para levar a produção do Centro-Oeste, por exemplo, de milho para o sul do Brasil, 75% da produção avícola brasileira está no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados que dependem de milho de vir de fora. Então, impacta na produção. Outra coisa, aquela questão básica no setor político brasileiro, chamado corrupção. A corrupção, quando os chefões são corrompidos, com certeza os bagrinhos também entram para morder o seu também. Na delação do JBS, apareceu 200 fiscais recebendo do frigorífico. Lá fora, isso aí é um prato feito para os caras argumentarem contra o Brasil. A União Europeia embargou mais de 20 plantas de frigoríficas grandes do Brasil, do maior exportador que é a BR Foods. Então, o que acontece? E isso atrapalha. Imagina um produtor que investiu para construir galpões, se preparar para produzir para um frigorífico desse que a BR Foods está fechando. O que ele vai fazer com o aviário dele? Será que a BR Foods vai indenizar? Acho que não. E aí, como é que fica? Então, hoje nós temos um custo industrial do frigorífico maior que nos Estados Unidos e maior que na Europa. Será que o nosso funcionário ganha tanto assim? Não, ele não ganha. Ele ganha muito menos. Só que para o empregador, um funcionário custa o dobro. Se ele ganha 1.500, ele custa quase 3.000, porque você tem uma série de encargos e uma série de coisas que encarece a mão de obra brasileira. Nós temos uma energia elétrica, o Brasil produz energia elétrica, na sua grande maioria, uns 68%, 65%, depende do momento, de hidroelétrica, que é mais barata. Só que nós temos uma carga tributária absurda em cima da energia elétrica, que todos nós brasileiros sofremos, e muito mais a questão industrial, o pessoal da indústria. Nós temos uma taxa de juros muito alta no Brasil, por quê? Porque o governo suga a poupança brasileira para rolar a sua própria dívida. Então, você encarece o custo do dinheiro no Brasil. Então, soma tudo isso, nós perdemos competitividade. O que o ministro alerta que essa situação de guerra comercial é uma situação teoricamente temporária. Algum momento vai chegar, os caras vão sentar na mesa e falar, pô, nós estamos perdendo, a China está perdendo, os Estados Unidos está perdendo, vamos achar um meio termo. O Trump é maluco, mas não queima dinheiro, não chegou a esse nível de queimar dinheiro. Então, em algum momento ele vai falar, pô,
E outra coisa, o produtor americano, esse está sendo extremamente penalizado. O produtor americano vender soja a $8,50 o bushel, certeza absoluta ele perde dinheiro. Ou, pelo menos, ele vai ter que comprometer outras fontes para cobrir o buraco. O produtor de suíno nos Estados Unidos, com esse negócio da China tarifar a importação de carne suína americana, de uma hora para outra ele ficou sem onde colocar 500, 600 mil toneladas de carne suína. E aí, o que aconteceu com o preço? O preço despencou no mercado interno americano. Então, esse sim está perdendo. O brasileiro, ele pode correr o risco no futuro, mas nós tínhamos que resolver as questões internas brasileiras, muito mais do que se preocupar com a questão da guerra comercial. Para a gente fechar esse assunto, João, Estados Unidos e China devem uma hora reatar os laços, como você comentou. E aí, como que fica o Brasil nessa história? O Brasil tem que se preparar, Juliana, ele não se prepara, esse que é o problema. Nós temos agora uma eleição em outubro, todo mundo está prometendo o paraíso, quando sabe que a porta do inferno está aberta, ou seja, nós estamos com déficit fiscal, nós estamos com corrupção, nós estamos sem investimento, sem infraestrutura, com uma desconfiança no mercado, e todo mundo prometendo o paraíso. Então, o problema do Brasil é esse. E aí, tem um papel importante, o senhor e a senhora que estão assistindo, escolham, procurem saber quem. Ficha suja, não votar, presidiário, é bom ficar na cadeia. Essas coisas que estão acontecendo, levem na hora de escolher. Não queime o seu voto num populista, num cara que bate nas suas costas, que é seu compadre, sua comadre. Não é por aí, não. É gente competente. Ou o Brasil melhora, ou a gente paga o pato sempre pagando com essa carga tributária, com esse serviço público ruim, tudo isso aí. João, muito obrigada pela sua vinda aqui. Um bom dia para você. Bom dia.